A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão sintonizados nesse podcast. Bênção de Deus, já estamos chegando nos momentos finais desta maravilhosa lição, onde nesta lição nós tivemos aí uma panorâmica de toda a Bíblia Sagrada e, na realidade, nós tivemos aí uma performance de todo o Antigo Testamento. Então, na bênção de Deus, hoje estamos com a lição que encerra este trimestre, é a lição número 13, cujo tema é bem interessante, que fala sobre os 400 anos de silêncio. É o período intertestamentário, quer dizer, entre os testamentos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 4 anos de silêncio, onde nós vamos abordar um pouco sobre por que esta expressão e por que esta conceituação acerca desses 4 anos de silêncio. Diz a Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, 4. Então, aqui eu sou o pastor Souza, pastor aqui da cidade de Corrais Novos. Estou aqui juntamente com o pastor Gesian, que é o pastor ali na cidade de São Vicente, pastor titular ali naquela cidade. Deus abençoe a todos nós. Então, as minhas considerações a todos aqueles que estão aqui na presença de Deus, para estudar esta maravilhosa aula. Pastor Gesian, aí com as suas considerações iniciais. A paz do Senhor a todos. Como sempre, é um privilégio estar participando desse podcast, comentando as lições de juvenis e encerrando esse trimestre com essa última lição número 13, 400 anos de silêncio. Então, que possamos aprender mais da palavra de Deus e nos prepararmos para, em classe, estarmos ensinando esse assunto tão importante para todos nós. Amém. Então, eu fiz aqui a leitura em Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, 4. E a leitura bíblica em classe encontra-se no Salmo 74, versos 1 ao 9. Eu vou ler apenas o versículo 1 do 74 e o versículo 9. 74, 1 diz assim: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? E o 9 diz assim: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Então, aqui foi o salmo escolhido para esta temática. Os objetivos desta lição são tríplices. Ou por que não dizer um objetivo tríplice? Primeiro, expor o contexto histórico da época, que cooperou exatamente para a difusão do evangelho no ambiente grego, ou em grego, né? Segundo objetivo é apresentar os principais acontecimentos do período macabeu. E o terceiro é refletir sobre a expectativa messiânica dos judeus que diferem das profecias bíblicas, quer dizer, as expectativas dos judeus que entram em contradição com as profecias. Eles esperavam algo e, por isso, rejeitaram o Messias. Então, hoje nós estamos com esta lição, onde termina aqui praticamente uma panorâmica do Antigo Testamento, e esta lição 13, ela fala exatamente sobre esse intervalo. Na realidade, o que é esse conceito dos 400 anos de silêncio? Primeiramente, vamos entender, né, pastor Gessé, que esses 400 anos de silêncio não é como alguns acham, que Deus se calou. Não é porque Deus se calou. Não é porque Deus deixou de trabalhar. Não é porque Deus deixou de agir. A gente tem que ter muito cuidado, e às vezes alguns ensinadores ele não fazem nem isso por má fé, né? Ele diz: olha, durante esses 400 anos Deus não disse, Deus não falou, Deus não agiu em nada. Não, não é assim. A gente tem que entender em qual contexto esta expressão 400 anos de silêncio, que é o que nós vamos aqui expor, e é interessante que os professores na classe, onde estiverem expondo acerca aos juvenis, acerca dessa temática, explique exatamente por que esses 400 anos que a gente chama 400 anos de silêncio. Silêncio em relação a quê? Então, vamos contextualizar. Não é que Deus deixou de trabalhar, não é que Deus deixou de agir, não é que Deus deixou de falar. Esses 400 anos demonstram exatamente que não houve assim uma canonicidade dos livros em que Deus levanta algum profeta, em que fica exatamente como registro,
nas páginas da Bíblia Sagrada como algo que Deus levantou um profeta e aquela canonicidade se estabelece ou acrescentando um fato ou não. Tem mais a ver, assim, com o encerramento entre Malaquias e até o tempo de João Batista, em Mateus, onde nós não temos mais a evidência de livros sagrados ou da canonicidade deles, mas os acontecimentos históricos, até mesmo profecias que foram ditas por homens de Deus, se cumpriram durante este período entre os testamentos. Quer dizer, Deus continuou falando, Deus continuou agindo, apenas nós não temos esse registro da mesma maneira como nós temos os 39 livros do Antigo Testamento e nos 27 do Novo. Então, os fatos foram fatos verdadeiros? Com certeza, muitos fatos verdadeiros. Mas aí a gente tem que ter assim, uma bastante cautela para a gente não retirar ou tirar ou achar que houve algum profeta que foi canonizado durante aquele período e que um livro está escrito para o nosso ensino. Então, esses 400 anos de silêncio tem mais a ver, assim, com o encerramento do cânon e o início, novamente, de uma nova etapa na história bíblica, mas que o nosso Deus continuou agindo. Então, é bem interessante aí, aqui nessa parte introdutória, acerca, né, destes 400 anos de silêncio. A atividade profética na Bíblia. Então, o Antigo Testamento se encerra com Malaquias, exatamente as profecias, onde só há registro de atividades proféticas nas Sagradas Escrituras, acerca cerca de 400 anos depois, com João Batista. Então, aquela expressão, voz do que clama do deserto, que foi profetizado em Isaías 43 e Malaquias 3:3, que se encerra. Contudo, nessa passagem, acerca da apresentação de Jesus no templo, ainda bebê, a menção a profetisa Ana e a Simeão, homem temente a Deus, sobre o qual estava o Espírito Santo, que na ocasião revelou acerca de Jesus. Quer dizer, Deus se revelou a eles. O próprio Mateus descreve isso, um acontecimento exatamente que aconteceu nesse período. Quer dizer, Deus continuou agindo. E lá na frente vamos comentar um pouco sobre algumas profecias que foram ditas pelo profeta Daniel e que se cumpriram exatamente durante este período, dentro desse período, neste intervalo. Então, pastor Gessiano, então nós hoje estamos tecendo essas considerações. Eu aqui fiz uma breve introdução sobre o período interbíblico, mas aí o pastor aí, Gessiano, pode falar aí sobre esse subtópico 1.2, que é o tema exatamente o silêncio de Deus, que está até entre aspas, para destacar exatamente isso aí. Justamente, está entre aspas, porque, como o pastor Souza já falou, na verdade Deus não ficou em silêncio, né? Como muitos dizem. Mas, como diz aí esse subtópico 2, os 4 séculos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, compreende o quê? O período intertestamentário, também chamado de período interbíblico. Esses 400 anos que nós estamos estudando aqui. Então, comumente é falado 400 anos de silêncio. Por quê? Por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. Então, não tem um, um livro bíblico, um profeta que se levantou recebendo a inspiração com um livro bíblico para ficar registrado no cânon bíblico, no Antigo Testamento. Então, Deus agiu, Deus operou, Deus fez muitas coisas, né? Mas nós sabemos que é um intervalo de tempo onde Deus estava trabalhando de uma forma especial e que esse termo silêncio, na verdade, refere-se aqui à falta de novas escrituras inspiradas. Ou seja, mesmo assim, Deus continuava governando a história. A gente sabe, pastor Souza, que durante esse tempo ocorreram eventos importantes, fundamentais, que iriam moldar o cenário mundial, né? Para a propagação do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Então, nós vemos um registro bíblico lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho e tal. Então, é registrado pelo apóstolo Paulo, e nós sabemos que esse período intertestamentário
ele foi marcado, na verdade, por grandes mudanças, grandes transformações políticas e culturais. Ou seja, Deus estava agindo nos bastidores, orientando os acontecimentos e estabelecendo as condições ideais para a vinda de Cristo. Era um tempo de preparação, e depois desse período, o Senhor Jesus Cristo estaria vindo, né? Nesse período aí, muitas coisas aconteceram, sinagogas foram criadas, grupos surgiram, e o povo estava na expectativa do Messias. Então, como a gente viu aí, Deus usou a profetisa Ana, porém, não para escrever um livro, mas os profetas, as profetisas estavam sendo usados por Deus, e sabemos que esse silêncio é um silêncio entre aspas, porque Deus continuou agindo, operando e falando de uma forma especial. É bem interessante essa colocação, porque Deus também inspirou e profetizou pela vida e a boca de Daniel acerca de alguns acontecimentos neste período. Quando a gente abre o livro de Daniel, capítulo 11, nós temos lá exatamente uma revelação da chamada Escritura da Verdade. É como se Deus ali abrisse para Daniel e dizendo: olha, Daniel, vem cá, que eu vou mostrar o que é que vai acontecer nesses últimos dias. E o que é interessante, pastor Gessian, é que o capítulo 8 ele já faz uma descrição acerca do poderio da Pérsia e da Grécia, e os acontecimentos que estão preditos no 8, eles acontecem exatamente dentro desse período dos 400 anos. Muitos acontecimentos históricos que estão lá. Como a gente não está aqui fazendo assim uma discussão sobre o livro de Daniel, nós não vamos assim entrar em detalhes, mas apenas mencionar algumas coisas que a própria Bíblia já, através do profeta Daniel, é, profetizou sobre esses acontecimentos. E o capítulo 11 é tão interessante a descrição, a coisa sucinta do 11, que alguns críticos da Bíblia, ele diz assim, nada, esse capítulo 11 de Daniel foi acrescentado depois, porque não tem sentido, quer dizer, eles não acreditam na mensagem profética, e a exatidão com que Daniel recebe essa mensagem profética pelo anjo, e como ele escreve, de uma coisa extraordinária. E se nós observarmos, a gente vê exatamente os acontecimentos aí desse período, onde lá o capítulo 11 de Daniel fala sobre isso. Então, depois os professores podem pedir aos seus alunos para fazer uma leitura de Daniel 11 até o capítulo 12, verso 4, onde dá aí alguns detalhes acerca dessa parte que é dedicada aos acontecimentos que envolvem exatamente a Pérsia e a Grécia. E, literalmente, essas profecias elas foram cumpridas, que até Porfírio ele podia explicar esse fato somente pela suposição, né, de que as profecias elas fossem escritas depois dos acontecimentos, que é isso que eu estou dizendo aqui. Então, a última parte do capítulo 11, como nas visões que precedem, passa o chamado tempo do fim, e relata mais uma vez que o anticristo fará quando tomar o poder. Então, é bem interessante isso aí. Esse tempo do fim começa mais ou menos lá para o versículo 29 do capítulo 11. E esses fatos, eles falam exatamente sobre o levantamento, a ascensão, depois a queda e a ruína desse rei mau, e termina exatamente com a ressurreição dos justos. De sorte que até Daniel fica admirado, e o anjo diz: Daniel, vá descansar, porque muitas coisas aí foram reveladas, somente no tempo do fim é que muitas coisas serão esclarecidas. Quer dizer, então a gente entende que muitas coisas Daniel não entendeu naquele momento, quer dizer, recebeu a inspiração, mas Deus não revelou diretamente o significado. E é interessante que o 11 lá é bem claro sobre o cumprimento dessas profecias. Por que é que eu estou citando isso? Estou citando isso exatamente para dar uma ênfase sobre esses 400 anos, onde aí nós temos detalhadamente, onde diz lá no livro do profeta Daniel, eis que se levantarão 3 reis na Pérsia. Ó, veja a profecia. E o quarto, ele será mais rico do que todos eles, quer dizer, outras traduções dizem que ele será grande em riquezas. E depois que se tiver tornado forte por meio disso, das suas riquezas, concitará todos contra o rei da Grécia. Veja aí a profecia no 2, né? Aí, quando a gente lê Esdras, capítulo 4, versos 5 ao 24, esses 3 reis,
eles foram Assuero, Artaxerxes e Dario, que foram exatamente esses reis conhecidos na história secular como Cambises, Ismedes e Dário Estapes, ou Estapais, né? Podemos dizer, não sendo aquele Dario o Medo. E o quarto é quem? É Xerxes, o quarto rei Xerxes, que, como a história nos conta, ele era exatamente rico, ele tinha muita coisa, ele era imensamente dotado de grandes propriedades e riqueza. E a invasão da Grécia deve ser exatamente cerca de uns 480 anos antes de Cristo. Aí é o que a profecia diz, ó, em Daniel, né? Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E veja que depois, então, como os sucessores de Xerxes não são conhecidos, então a Bíblia, com certeza, está falando exatamente sobre o poderio de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ele se torna um daqueles homens poderosos da Grécia, mas pelo fato dele ser muito jovem, que ele morreu jovem, a história diz que ele morreu à idade de Cristo, né, cerca de 33 anos, onde ele assumiu o poderio aos 20 anos, e durante uns 13 anos ele fez grandes conquistas. Então, o que é que acontece? Aí as profecias começam a falar sobre este rei poderoso. E o que é interessante é que os acontecimentos, porque o reino seria dividido em quatro partes, que foi o que aconteceu, quando Alexandre morreu, e como ele não tinha um sucessor legítimo, quer dizer, um herdeiro do trono legítimo, os seus generais foi quem dividiram o poder. Então, aí nós temos no capítulo 11 uma luta entre a Síria e o Egito, que está no capítulo 11. Isso aconteceu quando? Exatamente nesse período aí, nesse período intertestamentário. Então, veja a exatidão, né, da mensagem profética quando fala aí nessa descrição toda. Então, é bem interessante aí. É por isso que alguns críticos dizem assim, que conversa, rapaz, colocaram o capítulo 11 de Daniel lá, né? Mas Pois Deus é é. um Deus poderoso. Ou seja, pastor Souza, se Deus ele não revelou um livro bíblico, vamos dizer assim, uma expressão nossa, nesse período dos 400 anos, mas ele revelou ao profeta Daniel coisas que iriam acontecer na história nesse Exato. período, de forma Isso, antecipada. Então, dentro das profecias, em Daniel, a gente pode ver, né, nessa questão na área escatológica, nos estudos escatológicos, a gente descobre. É por isso que sim. o Senhor diz que muitos às vezes duvidam por causa da exatidão que foi tão grande, né? Foi um acerto tão grande, porque na verdade foi uma revelação divina, né? Uma revelação É profunda, bem né? justo, é bem interessante isso aí. Não, aí muitos até questionam, e por que eu tenho que saber história da Grécia? Por que eu tenho que saber história da luta entre os Seleucidas e os Ptolomeus? Mas é Sim, porque no pano de fundo, na revelação de Deus, ele está mostrando que Deus é um Deus que governa e que tem o poder sobre as nações. E que exatamente a culminância é exatamente a plenitude dos tempos quando nasceria o seu filho. Quer dizer, Deus preparando todo o terreno, ou Deus preparando o cenário, né, sim. para a vinda do seu filho e, consequentemente, os acontecimentos finais. Como a gente está aqui no tópico 2, que é o tópico 2 que eu estou fazendo essa exposição, durante esse período, ó, Alexandre o Grande tornou-se o maior imperador do Antigo Oriente Médio ao derrotar o Império Persa. Aí aqui nós temos um pouco de história, né? Diz que ele era filho de Felipe da Macedônia, um renomado período militar e diplomata, e formou um exército transformando a pequena Macedônia no império. Então, Filipe, que era o pai, morreu aos 47 anos de idade e assumiu o seu lugar com apenas 20 anos. É, Alexandre, considerado um gênio militar, ele foi educado pelo filósofo Aristóteles, que foi o grande pensador da Grécia Antiga. E é interessante aqui que Alexandre ele deu continuidade à expansão grega de seu pai, com o ideal expansionista derrotou o Império Persa, e ele acreditava unir o mundo, obrigando todos os povos conquistados a aprender a cultura, a língua, a arte, a filosofia e toda a força da cultura grega. Veja aí a expansão da cultura grega na história. Agora, o que é que eu vejo aqui, pastor Gessé? Eu vejo na história um Deus que está trabalhando, preparando o mundo para que essa cultura grega se espalhe, e quando o Messias nasce, a língua grega que
se tornou conhecida, chamado o poder da cultura grega, né? O helenismo, pode ver que houve uma facilitação no sentido histórico, no sentido cultural, no sentido geográfico, sobre a continuidade desses povos, a cultura enraizada e a expansão da mensagem do Evangelho no mundo. De sorte que o Novo Testamento, com exceção de Mateus, foi escrito todo em grego. Então, veja a maravilha de Deus, a Surgiu aí a plenitude. Septuaginta também, né, pastor Souza? A Septuaginta também, o Antigo Testamento. Como é? Eu digo, surgiu aí também a Septuaginta, Sim, né? Nesse pronto, que período. é esse tópico que eu quero, que fala aí sobre essa influência de Alexandre o Grande e aí sobre essa parte que envolve a Septuaginta. Pode fazer aí uma consideração acerca desse item 2.2. Muito bem. Então, nesse subtópico, a influência de Alexandre o Grande, nós vemos aí na lição que o pensamento grego expandiu-se, como já foi dito aí sobre a filosofia, a arquitetura e inclusive a religião. Surgiram o quê? Bibliotecas, universidades, na Alexandria, em outros lugares. E mesmo após a morte de Alexandre, com apenas 33 anos, povos diferentes podiam comunicar-se com uma língua comum, né? No caso grego. Isso foi de grande importância para o Evangelho, ou seja, contribuiu para a expansão do Evangelho, para que uma língua só o Evangelho fosse anunciado, é, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal. Então, o Antigo Testamento foi traduzido, como a gente vê aí, do hebraico para o grego, que é justamente a Septuaginta, e a história mostra que antes do seu falecimento, seus principais generais, como o pastor Souza já comentou aí, dividiram o império em quatro porções, né? Duas das quais são importantes para o desenvolvimento histórico do Novo Testamento, que é a porção dos Ptolomeus e a dos Seleucidas. O império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito e tendo Alexandria por capital. Já os Seleucidas tinha por centro a Síria e a Antioquia. Ou seja, e a Antioquia era a sua capital. A Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre os E, Ptolomeus e e os interessante que o 11 descreve exatamente esse conflito entre o rei do norte e do sul, que é exatamente a briga, a luta entre os Ptolomeus e os Seleucidas, É verdade. envolvendo a guerra entre a Síria e o Egito. É verdade. Então, pastor Souza, essa influência grega, ela não se limitou apenas à cultura e à língua, né? Nós sabemos que Alexandre, ele promoveu o quê? Um ideal de unir os povos, misturando tradições, promovendo construção de cidades no modelo grego. E Jerusalém não ficou imune, ela também recebeu essa influência e a convivência entre os judeus e a cultura grega começou a gerar muitos assim problemas na área religiosa e sociais, então houve ali uma mistura, inclusive teve, surgiram os fariseus que eram mais puristas, os saduceus que já eram menos, né? E os fariseus, por mais que o próprio Jesus considerou e se a nossa justiça ou a justiça dos povos não fosse maior do que a dos fariseus, eles não herdariam o reino de Deus. Mas os fariseus, eles procuraram trabalhar de uma forma para manter a lei deles, que não tivesse muita influência na religião. Mas nós sabemos que, por mais que essa helenização ela tenha sido um desafio para a fé judaica, mesmo assim, Deus ele usou esse processo, como já foi dito aí, para quê? Para que o mundo recebesse a mensagem de Cristo, para que o mundo recebesse o Evangelho, É não é? aí, é aí onde está a grande chave, porque alguém diz assim, qual o interesse de estar escrito lá sobre aquela guerra da Grécia, Hum. guerra do norte e do sul, mas se a gente for mesmo olhar para um olhar espiritual, tá aí o grande objetivo. É, foi de grande importância para o Evangelho, onde criou exatamente essa possibilidade de pregação das boas novas numa língua universal e, ao mesmo tempo, mostrar o domínio dos homens e que, dentre os homens, surgiria a força de um anticristo no futuro, onde irá surgir nas profecias, que vai confrontar-se contra Cristo. Mas o ideal mesmo é que Cristo veio na plenitude dos tempos, quer dizer, que plenitude é essa? Deus preparou. Deus preparou tudo. A língua, a cultura, o local, a geografia, o espaço. É uma coisa maravilhosa dentro do plano de Deus. Pode continuar aí, pastor. Verdade.
E essa cultura e essa língua grega, elas se espalharam pelo mundo, né, pastor Souza? Influenciou grandemente e Deus se utilizou disso. Enquanto os homens tinham seus planos, Deus tinha um plano superior, tinha um projeto maior, que era a divulgação do Evangelho e a vinda de Cristo, né? E esse processo, como já foi dito aqui, bem dito, chamado de helenização, trouxe também desafios, divisões ao povo judeu, como já foi falado aqui, né? Porque muitos adotaram costumes gregos, enquanto outros tinham mais resistência, né? E foram formados esses grupos. Ou seja, por fim, houve um impacto da cultura grega muito profundo na maioria dos judeus, principalmente da diáspora, e eles foram deixando de falar o hebraico para falar o grego koiné, né? Que se tornou a língua universal da época. E isso fez com que levou a uma necessidade da tradução do Antigo Testamento para o grego, que no caso é a Septuaginta. E essa versão foi amplamente usada até pelos primeiros cristãos é, referentes no Novo Testamento. Então, em suma, seria isso aí, e que nós possamos, como o pastor Souza disse, estudar a palavra, mas estudar um pouco de história e ver a conexão que há entre a Bíblia e a história e a maneira que Deus trabalhou em todo esse tempo. É uma maravilha. A gente falou um pouco sobre o tópico 2, agora vamos falar agora sobre um pessoal que Deus levantou um povo, uma família que Deus levantou exatamente nesse período, dentro, não é que, que foi durante 400 anos, mas dentro dos 400 anos, nesse período, Deus levantou os macabeus, né? Aí aqui nós temos o tópico 3, onde fala sobre esses judeus que eles reagem a essa oposição. O período macabeu, exatamente que começa com a revolta iniciada por Matatias, que era um sacerdote, que ele estava indignado com exatamente a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. É interessante que Antíoco Epifânio ele é uma das peças dentro da mensagem profética que a gente lê em Daniel 8, quando Daniel tem aquela visão acerca do carneiro e do bode. Acredito que todos que leem as profecias têm isso aí de um conhecimento interessante, não somente do texto bíblico, mas através de pesquisas, né, históricas. Então, o que é que acontece? Ele reuniu esses leais compatriotas e iniciou uma revolta em oposição a esse governo, quando foram obrigados a oferecer um sacrifício pagão e, logicamente, recusou-se. Então, aí nós temos a resistência, porque eles, juntamente com a mesma ação e a devoção daqueles jovens na fornalha, na frente de Nabucodonosor, e foram lançados na fornalha. Os macabeus, eles enfrentaram uma oposição semelhante. Não, claro, não na mesma força histórica como aqueles jovens tiveram lá, mas também eles viram que eles foram ameaçados, a sua fé, a sua devoção com o seu Deus. Então, eles recusaram-se. Matatias matou o agente e fugiu com seus 5 filhos, que a história aqui na lição fala sobre Judas, Jonas, Simão, João e Eliezer. Essa família que era chamada de Macabeus, devido ao apelido de Macabeu, conferido a Judas, que era um dos seus filhos. Então, todo esse período ele foi marcado por muitas guerras e perseguições. E interessante que em Daniel 8, nós temos lá a profecia dizendo que o templo seria purificado. Quer dizer, no próprio capítulo, nós temos lá a mensagem profética dizendo que eles iriam prevalecer. Que coisa maravilhosa. Então, veja que o templo do Senhor foi dedicado, foi purificado. De sorte que, no Novo Testamento, a gente tem aquela chamada festa da dedicação do templo, que está mencionado lá em João, né? No Evangelho segundo você escreveu São João. Tudo isso nos remonta a esse período de história. Quer dizer, mesmo que nesses 400 anos de silêncio, que é aquilo que nós já falamos desde o começo, não é que Deus deixou de agir, é que a gente não tem assim um registro canônico de um profeta que Deus levantou e ficou registrado nas páginas da Bíblia para compor os demais livros. Mas Deus agiu, né? Com certeza. Então é bem interessante isso aqui. Aí tu falaste aí, pastor, sobre os fariseus e os saduceus, que é exatamente esses movimentos que viriam a se tornar, eles surgiram exatamente desse grupo purista e nacionalista, e os saduceus que tinham uma visão um pouco menos purista
aliás, menos purista, mas também surgiu exatamente nesse período, surgido nesse período. Aí os judeus obtêm êxito. Esse êxito já estava profetizado lá em Daniel 8, que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Então, foi um marco histórico. Foi quando Judas, um dos filhos de Matatias, ele entrou em Jerusalém, reedificou o templo e os judeus assim recuperaram a sua liberdade religiosa, dando origem à chamada festa da dedicação, que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 22. Então, mais ou menos assim, entre 65 e 64 a.C., quer dizer, um século e 64 anos, quer dizer, um bom tempo, né? Então, o Certeza. acontecimento restaurou a nação exatamente dessa decadência política, religiosa, criando aí um espírito nacionalista de unidade. Foi a renovação exatamente aí do judaísmo, do zelo pela lei e da esperança messiânica. Então, é interessante isso aí, porque essa expectativa, ao mesmo tempo que Deus deu vitória aos macabeus, mostrando à nação que o Senhor é Ele quem conduz a história, mas eles também tiveram uma visão equivocada. Eles não entenderam que Deus iria levantar um Messias, mas esse Messias não era um líder político, porque um líder político Deus já sempre levantou em qualquer tempo durante a nação. Eles precisavam de um líder religioso. E foi aí onde houve a discrepância da teologia judaica em confronto com a teologia cristã. Porque eles se equivocaram. Eles aguardavam a vinda de um político, de um homem extraordinário, depois da tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Assim, eles não reconheceram o verdadeiro Jesus, o Messias, que veio para fazer uma libertação espiritual e não política ou geográfica. E quando a gente lê Daniel, a gente fica admirado com a descrição de Deus pelo fato de que, dá a entender ali em Daniel, só faltou Deus assim, vem cá, ó, desde o tempo da ordem para retificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão aí 7 semanas, mais 62 semanas, onde a última semana, que vai ser um estudo escatológico, e se a gente somar exatamente esse período aí, dá exatamente 483 anos. Só faltou Deus dizer assim, homem, judeus, dentro de, em quase 5 séculos eu vou mandar o meu filho. Só faltou Deus chegar lá e dizer para eles, mas eles não compreenderam isso. Eles não reconheceram o verdadeiro E ainda Messias. estão esperando o Messias, né? De quê, pastor? E ainda estão esperando o E Messias ainda. ainda, exato, porque te espera um segundo a expectativa deles. Justo. Rejeitaram, cumprindo-se assim as profecias de Isaías 53. E essa história ela continua, nosso estudo também. Aí aqui nós temos uma promessa de que vamos ter o Novo Testamento, né? Sim, sim. A continuidade. Pode tecer aí considerações, pastor Gessiel. Eu já vou tecer minhas considerações finais, falando sobre exatamente o Deus que trabalha na história, o Deus que monta as peças. Para nós é Sim. um quebra-cabeça, mas para Deus não. Deus conhece o que está oculto, Deus revela o profundo e o escondido, e com ele mora a luz, diz assim Daniel, né? Então aqui Certeza. nós temos essa mensagem, os acontecimentos do período interbíblico, intertestamentário, que é fundamental exatamente para a gente entender a história, o histórico, o contexto do mundo em que Jesus viveu, desde a língua grega até a existência dos fariseus e saduceus, que foram exatamente aqueles grupos que se confrontaram Jesus. Então, não há evidência que indique um Messias guerreiro, político, material, que eles esperavam. Rejeitaram a Cristo, e é como disseste aí, ainda estão esperando. Mas É. nós cremos que Jesus veio restaurar a vida espiritual de todos. Então, as minhas considerações é esta, que a gente possa entender que na história Deus, ele conhece tudo, ele sabe. É ele quem governa. Alguém diz, mas está acontecendo tantas coisas, não compreendo. É isso mesmo, não compreendo. Muitas coisas que a gente fala sobre Deus é que a gente não compreende, mas que Deus ele tem o domínio total. Aí as suas considerações, pastor. Pastor Souza, nas considerações finais, só dando uma sintetizada aqui, a gente sabe que
essa política de Antíoco Epifânio, né, foi muito brutal para os judeus, porque ele, além de incentivar a adoção da cultura grega, ele tentou erradicar completamente a prática da Torá, os rituais judaicos, não é verdade? Então, de uma forma bem resumida, ele proibiu a leitura e o ensino da lei de Moisés. Nós vimos aí na lição que ele ordenou que os sacerdotes sacrificassem porcos no altar do templo, né? Que seria uma abominação aos judeus, para os judeus, é uma abominação. Ele chegou a queimar cópia da Torá, né? Perseguiu aqueles que estudavam, proibiu até a circuncisão, que foi um dos sinais da aliança entre Deus e Abraão. E, além disso, ele resolveu colocar um ídolo, o ídolo de Zeus, dentro do Templo de Jerusalém. Então, essa revolta dos macabeus, eles tinham muito motivo para isso, Com porque, certeza. na verdade, ele profanou o lugar mais sagrado para o povo judeu, né? Além de tantas coisas que ele estava fazendo. Então, essa imposição do helenismo, ela não foi aceita pelos judeus totalmente. É claro que tinha grupos que foram criados ali naquela época, que divergiam um pouco, mas tentaram mexer na lei, tentaram O mexer. helenismo religioso deles, os judeus rejeitaram. Assim, o Sim, cultural, no sentido da cultura da língua, mas ainda foi mais entrou, mas aceito. esse tipo Justo. aí não dá, não. Mas para mexer na religião, aí já complica, né? Com certeza. Então, por isso e por outros motivos, como nós vimos aí, houve essa revolta. E para concluir aqui, na verdade, os macabeus, eles com essa resistência, que foi falado aí que surgiu com Matatias, né? E era também, para eles, um chamado à santidade. Podia ter outros interesses, mas era um chamado à santidade. Como o pastor Souza falou aí, como homens de Deus na Bíblia resistiram quando quiseram impor algo que eles viam que era contra Deus, né? Assim também os macabeus se posicionaram. E, para que a gente venha concluir, contra todas as expectativas, os macabeus conseguiram derrotar os Seleucidas, como a gente viu, e retomar Jerusalém. E o ponto culminante foi justamente dessa revolta, foi o quê? A purificação e rededicação do Templo de Jerusalém, como tem na lição aí, em 163 ou 164 a.C., né? Após tantos anos de profanação. Então, eles foram vitoriosos, como a gente viu, e isso não foi apenas um triunfo militar, mas eles estavam em busca da volta a uma santidade. Foi um sinal também na história da fidelidade de Deus para com o seu povo, que Deus tem um tempo para todas as coisas, né? E houve essa rededicação do templo, como o pastor Souza até citou aí o versículo bíblico, e nós sabemos que houve todo esse impacto histórico da revolta macabeia, né? E, em suma, houve, depois disso, o quê? Uma independência judaica, a preservação da fé e, por fim, como a gente vê no final da lição, a expectativa messiânica, por mais que seja de uma forma com uma interpretação errada, esperando um rei, ou esperando um libertador político, mas que, na verdade, Jesus viria, sendo o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, trazer uma libertação espiritual. Então, com essas palavras, eu concluo a minha parte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Mergulhamos um pouco aí na história, né? Claro que a gente não diz tudo, porque é muito profunda essas informações são profundas e a gente Sim. apenas teceu assim considerações em sinopse, mas é isso aí, que a gente possa entender que Deus, ele tem o seu trabalhar e o seu agir na história, e o objetivo de tudo isso é entender que Cristo é o Messias e o nosso libertador. Que Deus abençoe a todos nós.